Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Mentalidade Produtiva. Um podcast criado para pessoas, ou empreendedores que queiram alavancar o seu negócio, otimizar tempo. Eu sou Lúcio Biciro e é um prazer ter você aqui. Eu sempre digo que na vida a gente tem 3 coisas muito importantes que precisam ser definidas para ter o equilíbrio, que é o nosso propósito, a missão e o legado. Eu sempre digo que através do legado a gente deixa o tão famoso rastro na história. Muitas pessoas passaram pela história, mas não foram pessoas ricas, né? A gente tem o caso do Van Gogh, que foi um cara que vendeu um único quadro e hoje é um cara aí que é super falado. Aí tem Michelangelo, tem Da Vinci, tem diversos artistas plásticos que são caras que realmente passaram na história e nem imaginavam que continuariam nela. E é muito importante. Então hoje eu vou estar com um convidado aqui também que é muito especial, um cara que também está deixando um rastro na história e ele está deixando em vida, isso que é o melhor. Mas antes de mais nada, a gente nunca começa esse podcast sem falar dele, né? O nosso assuntos aleatórios. Me ajuda. Pedro Estiliano. E aí, Pedrão? E aí, irmão, você tá bom? Bem? Como é que tá as coisas aí? Cara, maravilhosamente bem, graças a Deus. Gente, tô feliz demais, como sempre. Pô, É sempre muito, muito enriquecedor pra mim receber essas figuras ilustres, né? Muitos famosos, mas para um grupo mais seleto. Só que esse cara que a gente vai conversar hoje, o cara é famoso de verdade. Só que ele é humilde, bicho. Eu falo assim, eu fico pensando, se eu fosse famoso assim, cara, eu ia ser um mala do caraca, velho. Acho que Deus sabe o que faz. Não, mas assim, é o cara que assim, conversando aqui nos bastidores, né? Dá uma paz de conversar com ele, né, eu cara? falo assim, que ele é um cara que tem um coração bom. Transmite a aura, a energia. E aí, gente, estamos aqui então com o nosso grande amigo Samuel Cacheta. Obrigadão, viu? É uma honra que vocês estão falando isso. Eu tô rindo aqui. Porque vocês estão falando, dá uma paz. Eu fico pensando, deve dar sono também, né? De ficar me escutando. Nada, que é isso. Você transmite aí uma Mas é isso, eu puxei muito o meu pai, né? O meu pai, ele é muito assim também. Eu fico olhando, todo mundo fala dele. Nossa, mas você fala tão tranquilo, parece que você é tão de boa. E eu fico pensando, nossa, eu quero tanto ser igual ao meu pai. Então, quando eu escuto isso aqui, é um grande elogio. Obrigado, viu? Imagina. Por isso, meu pai é uma inspiração. Ele é um cara muito simples, sabe? Ele tem muito resultado de nível mundial na área das artes também, como artista plástico. E eu fico pensando, nossa, é igual você falou, nossa, se eu fosse famoso desse jeito, eu ia ser enjoado demais, né? E meu pai é muito tranquilo, muito de boa. Então eu quero cada dia mais ser parecido com ele, né? Pô, que bom, obrigado por isso. Sensacional. Aqui no podcast Mentalidade Produtiva, a gente tem alguns momentos. Então, assim, as pessoas, elas querem de verdade saber a história das pessoas, porque a impressão é que o cara já nasceu bonitão, famosão. Você olha esse tipo do Samuel e fala, cara, quando eu crescer, eu quero ser assim. Foi feio pra caramba quando era criança, passou todo aquele bullying e tal, mas enfim. Então, história real, né? Quem é o Samuel Cacheta? Sem esconder nada. Sem esconder nada. O que você faz por paixão. O que isso impactou na sua própria vida, o que isso impacta na vida das pessoas e o legado que você vai deixar sobre isso. E no finalzinho a gente faz uma perguntinha poderosa aí para essa galera aí que quer saber o que é empreender. Então conta um pouco da história do Samuel Cacheta para nós. Fechou. Eu com 28 anos de idade, né, vamos resumir a minha história aqui em 1 hora, né? Vamos tentar resumir ela em 1 hora, os meus projetos, aquilo que Deus colocou no meu coração, né? E é muito interessante isso, aonde eu chego e eu vejo uma referência e eu quero conversar com essa pessoa, as primeiras perguntas que eu faço para ele não é o que ele tá fazendo agora ou os próximos projetos, né? Mas é quem ele era antes de estar vivendo tudo que ele tá vivendo. Porque se eu pego aqueles códigos dele ali, aqueles primeiros caminhos, as primeiras sementes que ele foi plantando, dependente da área financeira, da área profissional que ele tiver, eu posso modelar e aplicar na minha área, né? Então, com certeza, tem centenas de pessoas aí me assistindo agora e talvez você não é um artista. Talvez você deve estar pensando, mas por que eu vou escutar um artista, né? Um pintor? E, na verdade, através de vários insights e conversas e relacionamentos que eu fui tendo com grandes empresários de várias áreas profissionais, eu fui aplicando a minha carreira como artista para ter o resultado que eu tive, né? Então, com certeza, vamos aprender muito aqui um com o outro hoje, né? Eu realmente fui uma criança que não nasci com essa beleza que eu tenho hoje, com essa autoestima boa que eu tenho hoje, né? Eu tinha muito complexo de inferioridade, então eu passei por muito bullying na minha infância e, tipo,
as pessoas me chamando de burro, de magrelo, de cagão, de Mônica. Então eu tive vários títulos, né? Até chegar no meu título hoje como artista plástico. Eu lembro na escola de uma experiência muito forte, né? Que deixou um trauma naquele momento, naquela época. Eu tava no parquinho ali brincando. Eu acho que eu tinha uns 12 anos. E eu tava dentro de um brinquedo que era um tubo grande. E naquele momento ali, com 12 anos de idade, eu fiz cocô na roupa. E aí eu fiquei pensando, como que eu vou sair desse túnel aqui, desse cubo, desse negócio aqui, desse brinquedo, sem ninguém ver que eu tô cagado aqui, que eu tô fedendo demais. E se alguém entrar aqui junto, vai perceber que eu tô cagado. Rapaz. E vai dar muito ruim. E aí, na hora eu fiquei tenso, aí eu subi a cabeça assim pra ver se tinha alguém. E aí, de repente, entra uma criança de baixo e começa a gritar: Samuel tá cagado, tá fedendo cocô aqui e tal. E assim, nessa idade, 11, 12 anos, não é a idade pra você fazer mais cocô na roupa, entendeu? E eu fiquei... Naquele dia ali, eu fiquei: e agora? Eu saio correndo ou não? Porque eu tinha que ir pro banheiro correndo, né? E aí eu saí correndo. E aquilo ali ficou fresco na minha mente hoje, porque durante vários momentos eu vivi isso. Em um carro, na sala de aula, andando. Passei por vários momentos assim ruins. E bullying ao mesmo tempo, né? Isso tudo foi me fazendo ser uma pessoa muito tímida na época, saca? Hoje eu sou uma pessoa muito tranquila, falo de boa e tal, mas eu não tenho timidez nenhuma. Se mandar falar na frente de 10 mil pessoas, eu falo. Uau. Se mandar fazer um negócio aí, eu aceito qualquer desafio, sabe? Mas na época não, eu não gostava de desafios desse tipo de... vai lá na frente da sala de aula e apresenta o trabalho. Já chegava gaguejando, tremendo a mão, todo vermelho. Então isso me fez ser uma criança que... eu tive muita dificuldade de ter amizades também, né? Caraca. Então eu chegava e falava: mas peraí, eu cago na roupa, ele não caga. Eu repeti o jardim 2, essa pessoa não. Depois eu repeti o pré, fiz 2 vezes, essa pessoa não. Então eu já começava a me comparar. Da onde eu chegava, se eu chegasse aqui, ó, na frente de vocês, eu já começava: não, porque eu tenho certeza que o que eu passei, esses 2 nunca passou. E eu já ficava remoendo isso na minha cabeça. E por que eu tô começando a minha história nessa parte, né? Porque foi exatamente isso que me fez chegar nesses grandes resultados que eu tô hoje, né? Foi a pressão. Foi os problemas, entende? E hoje eu falo muito nas palestras, né, que um dos maiores incentivos e alimentos da criatividade é os problemas. Então, pessoas que fogem de problemas são pessoas que estão fugindo também de grandes oportunidades, né, grandes soluções, né? Hoje o podcast é resultado disso. Uhum. As pessoas talvez não sabiam que a rádio estava sendo um problema. Mas eu quero ver de outra forma. Eu já tô cansado, não quero mais ver isso. E hoje o podcast ele veio para evoluir a rádio, né? E várias outras formas também, né? Assim como o Spotify, iFood, a Uber. Isso tudo foi resultado de um grande problema que alguém decidiu resolver. Então, foi tudo muito impactante, assim, nesse início, sabe? Eu lembro de que eu tinha que escrever o meu diário na primeira série. Eu tinha que chegar em casa e escrever como que estava sendo o meu dia. E o meu diário, eu não conseguia escrever o meu dia. Então era um monte de letras, um do lado da outra, que não formava nenhuma palavra e nenhuma frase. Então as pessoas não conseguiam ler. E nem eu. Porque depois que eu escrevi, a minha mãe falava: lê. Aí eu num negócio assim que não virava nada. Só que na minha cabeça eu tava entendendo. E aí depois minha mãe descobriu a solução de como que eu poderia contar o meu diário. Adivinha como que era o meu diário? Era todo desenhado. Uau. Então minha mãe falava: Samuel, conta o seu dia pintando, até então, arrepiei desenhando. Agora, cara. Olha que animal. Forte, né? E aí a arte, ela começou
na minha história não foi agora, fazendo exposição, Museu do Louvre, Nova York, Miami, Dubai, Egito, não é isso a minha história. A minha história é lá atrás, por isso que eu amo falar como que eu comecei, né? Desenhando ali na sala de aula, eu lembro das provas, que eu olhava aquilo ali, eu ficava pensando, mas como que alguém consegue resolver isso aqui? Aí eu olhava pro lado, eu não queria nem colar, eu só ficava assim, o que tá passando na cabeça dessa pessoa? Como que ele tá conseguindo fazer isso? E aí o professor, olha pra sua prova. Eu ficava, não, eu não, nem colar vou dar conta, eu só quero entender como que alguém consegue fazer isso aqui. Aí eu virava a prova e ficava desenhando. E aí eu lembro de escutar de professores falando, não, você é muito burro, você não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai ter uma boa profissão, como é que você vai passar na faculdade? E eu fui acreditando nisso tudo, né? E quanto mais eu recebia essas experiências negativas, foram se formando crenças negativas também, de que eu nunca poderia ser uma pessoa próspera, nunca poderia viajar um dia, ou comer num restaurante legal, comprar uma roupa que eu quero, um carro, uma moto. Eu só tava assim, tipo, eu vou seguindo a minha vida aí. Sei lá, meu pai vai me ajudando, alguma coisa vai acontecer. E não somente eu pensava assim, mas um dia o meu pai, ele me conta agora, né? Ele não falava pra mim, mas ele chegou na minha mãe e falou assim, acho que o Samuel não vai dar conta, né? De formar, de fazer um curso. Ele é igual eu, também passei por esses negócios. Meu pai também repetiu várias vezes. Teve vários problemas na escola. E ele ficava com dó de mim. Ele falava, vamos arrancar o Samuel da escola. Nossa, coitado, ele chega ruim aqui, amargurado. Ele não quer ir pra escola, já acorda ruim. Coitado. E aí minha mãe, não, ele vai estudar, ele vai até o final. Então minha mãe sempre foi muito persistente nisso. E aí meu pai falou um negócio que eu nunca vou esquecer. Que ele me contou recentemente. Ele falou assim pra minha mãe, se o Samuel não der certo em nada, a gente compra uma chacrinha, a gente vai morar nessa chacrinha, ele fica cuidando dela, cuida dos porcos, cuida das plantas, ele vai ser o peão aqui da chácara, entendeu? E com todo respeito a essa profissão, né? Mas não é o que eu sonhava ser, e até o meu pai tava duvidando um pouco, né? De tipo, nossa, e agora? O que ele vai ser? Não quer estudar e tudo mais, né? Então o começo foi bem desafiador, né? Eu lembro dos professores chamando os meus pais na escola para conversar com eles para saber o que eu tinha. Tipo assim, o que seu filho tem? Já levou no médico? Porque ele não consegue prestar atenção, fica só desenhando. Chega às provas, ele não dá conta de responder e fica aquele negócio. A gente até tenta ajudar ele. E aí minha mãe começou a me levar nos médicos, psiquiatra e vários outros profissionais, né? E aí descobriu que eu tenho um déficit no TPAC, que é o transtorno do processamento auditivo central. Então ele se eu pego algum conteúdo, alguma coisa nova para aprender, eu vou perder uma porcentagem daquilo ali. É como se eu não estivesse escutando lá dentro, não é no ouvido, é lá no processamento, sabe? E isso aí me atrapalhou muito na escola, porque o professor falava, eu ficava, meu Deus, o que ele tá falando? Porque eu já tinha perdido o meio da história ali, entendeu? E além disso, o déficit de atenção, né? Então eu comecei a tomar Ritalina, e aí não adiantou em nada. Aí eu tomei o Concerta, não consertou também. Então foi acontecendo várias coisas ali, aí eu tinha aula particular também em casa. Eu ia na psicóloga, eu ia na fonoaudióloga também para desenvolver a minha didática de fala, né? Você engatinhou até quantos anos? Você sabe? Eu não lembro, mas assim, até a minha irmã, que é 2 anos mais nova, ela já tava andando e eu tava caindo, entendeu? Tá. Ela tava falando e eu tava tentando. 2 anos mais nova, né? E aí eu fui passando por todos esses problemas e chegou um certo momento na minha vida que eu comecei a questionar por que Deus me criou desse jeito. Tipo, não faz sentido Deus me criar assim. Por que eu olho pro lado, uma pessoa é normal e eu sou totalmente anormal? Então eu me senti um alienígena onde eu chegasse, entendeu? Eu tenho um personagem que eu pinto em toda a arte minha, que é o Narigudinho. Narigudinho. Sim. Sim. Eu tô até com a joia dele aqui, ó. Foi feito pela Azuca. Oh, que legal. E
esse narigutinho eu tenho aqui também nesse anel aqui. Ele fala sobre exatamente essa história que eu tô contando aqui agora, né? Do nariz grande. Onde eu chegava, eu me sentia como se eu tivesse o nariz muito grande. Se eu fosse uma pessoa muito diferente. E na minha arte, vocês podem ver aí no Instagram, Samuel Caixeta Oficial. Dá pra ver que o nariz, ele é quase do tamanho da cabeça. Sim. Sabe? Ele é muito desproporcional. E hoje, na vida real, não existe ninguém com nariz assim. Só que eu me sentia assim, não o meu nariz, mas os meus problemas. Então eu chegava e falava, o meu problema é muito maior que qualquer pessoa. Eu não conheço ninguém que caga na roupa até os 16 anos de idade. Vocês já conheceram alguém? Caramba. Caraca. Que loucura, cara. E aí, com esse problema no meu intestino, os médicos descobriram que eu tinha um intestino muito grande pelo tamanho da criança que eu era, né? Então eu fui crescendo, fui melhorando. Então hoje vocês podem ficar de boa que não vai acontecer. A produção já Dá aquela... Deixa eu só fazer algumas ponderações, depois você continua daí. Dentro da psicologia, né, a neurociência, eles trazem alguns significados. Eles falam que os melhores artistas plásticos são as pessoas que mais gatinharam, porque vocês tiveram que tatar, né? O tato. Vocês usaram mais tato durante muito tempo. E o maior dos problemas hoje da criação é justamente isso, né? A gente que é pai e a mãe, a gente replica aquilo que viveu. Ou seja, meu pai me educou de uma forma, eu tenho que educar meu filho dessa forma. Hoje eu tenho um filho que é o Theo, que ele é muito similar ao que você está falando aí, que isso é até importante para mim. Depois eu vou até ver esse podcast mais vezes. O Theo, cara, ele odeia escola. Mas ele se tranca lá no quarto, ele começa a pegar papel, ele vai picotando, ele já fez pistola, já fez espingarda, já fez aí, que louco, tudo hein? com o papel. E a gente não dá atenção para isso. Que doideira. A gente fica, não, filho, porque você tem que estudar, tal. A gente tá perdendo, de repente, um talento que a gente não está vendo, porque a gente tem essa necessidade de criar como foi criado. E é muito interessante isso aí, né? Se qualquer coisa que tivesse acontecido na sua vida, o Samuel Caixeta advogado, o Samuel Caixeta médico, teria tirado você de quem você é hoje. E o que você é hoje, cara, é tão real, e é isso que eu falo para as pessoas quando a gente fala sobre o que é fazer por paixão. Porque tem gente que fala da boca para fora, né? Ah, faz por paixão. Mentira, faz pelo dinheiro. A gente sabe que é pelo dinheiro. 90% é pelo dinheiro. Mas no seu caso, acho que é isso que é essa energia que você transmite. Porque quando eu participei de algumas coisas lá com você, cara, a forma que você entrega é de uma frequência muito genuína. Isso porque está em você. As coisas que acontecem na vida da gente, eu falo assim, nunca é por acaso. Sempre tem alguma coisa, a gente tem que desmistificar, que é o difícil para nós, seres humanos. E as pessoas talentosas, elas são diferentes. Elas não são iguais. Você pode pegar qualquer pessoa que é muito talentosa, ela tem uns quê? De algo que... O Tony Robbins é um exemplo disso, né? Você sabe que o Tony Robbins, ele sofria de gigantismo, por isso que ele é grandão. Não sabia, não. Ele começou, ele teve que passar por muito tratamento. Imagina, ele era uma criança gigante. Ele é muito grande. Chamado, tudo que você imaginar de bullying pra época. Então ele teve que começar em desenvolvimento pessoal, porque era algo que pra ele começou a fazer sentido. Então, nada é por acaso. Eu acho que tudo que a gente passa na nossa vida, ela serve como trampolim para chegar onde você está hoje. Mas é o reconhecimento disso que é o mais principal. Quando você reconhece, você começa a observar quem está de fora está te vendo. E é engraçado que no processo de coach, eles falam assim, pergunta para alguém o que ela acha de você. De tempos em tempos. Isso é importante. Porque a gente não se vê. A gente não se enxerga. Você contando a sua história, cara, eu comecei a ver meu filho. Eu falei, caraca, olha que loucura, bicho. Eu tô pegando no pé. A minha esposa pega mais. E eu pego no pé dela por isso. Eu falo, amor, se o moleque... Eu até falei pra ela esses dias, cara, acho que eu vou tirar ele da escola particular. Vou pôr ele na pública. Porque eu acho que não é escola. Ele odeia escola. Ele já estudou no Mackenzie. Estudou numa escola pública ali durante a pandemia. Hoje tá no outro colégio particular, que é a Start. Mas ele odeia escola. Você entende que o é muito louco? Não é o ambiente. Assim, tipo, ele não gosta do Mackenzie. Não, ele não gosta de escola nenhuma. E aí a gente fica pressionando. Não, até porque... Cara, você tem que ver, ele vai todo dia. Eu nunca vi ele feliz indo pra escola. Não é zero, não tem. Não existe aquela sensação de felicidade nele. E aí você contando a sua história, você traz essa reflexão. Por isso que é importante, eu sempre falo, contar a história vai fazer assim como eu que estou aqui hoje, trabalho do momento pessoal, me deu um alerta aqui. Né? Porque eu vejo o Samuel um cara incrível. Sim. Porque ele já tá, ele acabou de falar. Ele já eu não conheci ele novo. Sim. Né?
Tipo, eu tô conhecendo ele artista já, eu conheci você já artista. Então, assim, é diferente você ver a pessoa pronta, né? É. Agora, o percurso que é o problema. E a trajetória tua é muito louca. E algumas coisas que você estava comentando, eu lembrei de mim na escola. Eu gostava de escola, mas assim, era mais pela bagunça, entendeu? Era mais pela bagunça. E eu tinha um problema agora falando de estudo. Eu fui descobrir isso depois de mais velho, né? Que eu descobri que eu aprendo da forma audiovisual. Então, eu chegava na sala de aula, eu pegava, eu nunca fui o cara da senta lá na frente, não, eu sempre fui da bagunça lá atrás. Só que eu prestava atenção na aula. Prestava atenção na aula pra caramba. Aí chegava em casa, a minha mãe falava assim, então, tá em semana de prova. Eu falei, tá, você não vai estudar? Eu, não. Ela falou, por que você não vai estudar? Porque eu já sei. Nó. Aí ela pegava e falava assim, não, mas você tem que estudar. Aí ficava aquela briga, né? Ficava aquela coisa. Aí um dia, sabe, quando minha mãe me viu estudar, quando eu tava na faculdade, que eu peguei uma matéria que eu tinha dificuldade. Você fez qual curso? Eu sou formado em administração hospitalar. Ah, massa. Só que até o colegial, cara, no vestibular eu estudei uma semana. No vestibular. Olha aí. Era esses caras aí que eu ficava olhando e falando, nossa, como é que dá conta? O que passa na cabeça dele? É o avesso, né, cara? Você vê que, assim, do mesmo jeito que você sofria, do tipo, nossa, o Samuel não vai. Minha mãe olhava pra mim e falava assim, Pedro, não vai. Pedro, não estuda. Sim. E eu não era o cara que falava assim, não, preciso tirar 10. Não, eu preciso passar de ano. Mas porque eu era audiovisual. Então eu olhava, entendia, absorvia e acabou o problema. E minhas irmãs não, estudando, quebrando cabeça, não sei o que, blá, blá, blá. E aí numa dinâmica assim, cara, eu não preciso desse troço. Eu olhava, entendia e acabou, tá absorvido e não sai mais. Aí você vê que sofre os pais, que é o que você acabou de comentar. Não, você precisa estudar, você precisa pegar o livro, fazer a lição de casa. Entendeu? Então, assim, mas seu pai foi muito inteligente. A hora que ele falou, caramba. cara, se não der nada, alguma coisa vai dar. Deixar lá, tipo assim, porque a gente quer que o dar algo pro pai é ser bem sucedido. Essa que é a mensagem é essa. Meu filho tem que ser um bom médico, um bom doutor, um bom engenheiro. A maioria não é. Se fosse a maioria, o Brasil era riquíssimo. Então, são 1.300.000 advogados e 100 mil não é bem sucedido. Então, assim, quando você pega o seu pai, ele foi um cara que ele trouxe para ele uma energia muito boa. Porque ele falou, cara, deixa o menino. E aí, no seu tempo, você foi indo. Em que momento, de verdade, você se pegou, que você falou, pô, é isso que eu vou fazer? Eu tinha muitos sonhos, né, desde pequenininho. Sonhava demais. E às vezes eu ficava questionando a Deus, será que eu tô sendo um sonhador demais de não acreditar em mim, mas ao mesmo tempo eu tô nessa luta, nessa guerra dentro de mim. Eu sonho que eu quero ser uma pessoa muito próspera, eu quero viajar, eu sempre desenhei muitos carros esportivos, motos, sempre gostei demais. Só que quando eu fazia aquilo ali, eu olhava e falava assim, mas como que eu vou realizar isso? Porque eu não vou fazer faculdade, eu não consigo fazer alguma faculdade, porque se eu tentar, de alguma forma, vai ter que ser colando. Então eu tentava colar nas provas e tal, eu ficava pensando, como é que eu vou colar na faculdade? Que aqui eu até tô dando conta, mas lá depois não vai dar certo. Então, de várias formas, eu ficava me cercando ali, né? E chegou um certo momento na minha vida que eu comecei a questionar a Deus, literalmente. Tipo, e aí, mas se você existe, se realmente é assim, pra que você me criou assim? E aí Deus começou a confortar meu coração, através de amor. Foi tipo assim, você é amado por mim, eu te criei assim, eu vou te mostrar o propósito disso tudo. E eu fiquei pensando, mas aonde? E aí eu comecei a sentir como se fosse um abraço muito forte, sabe? Experiências sobrenaturais com Deus, ali com os meus pais. Então eu lembro da gente sempre orava à noite, a gente pegava, lia a Bíblia e orava. E teve um dia muito forte que eu tinha 11 anos de idade. A gente orando, nesse dia a gente falou, tá, então vamos dormir. E eu não dei conta de parar de orar. E chorando no chão e orando e sentindo muita presença de Deus, sabe? E rolando no chão, assim, sentindo formigando o corpo, tudo muito forte. E aí eu comecei a ser batizado no Espírito Santo. Comecei a falar em línguas, a língua dos anjos, e foi aquele negócio. E aí eu comecei a ficar feliz. Aí minha mãe, Samuel, já é meia-noite, você tem que dormir, amanhã você tem aula. E eu, não, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui. Caraca. E aí ela falou, então vamos lá pro nosso quarto. Aí eu deitei no quarto deles e fiquei à noite orando até que fui dormir. Tive uma experiência muito marcante, sabe? E essa experiência foi um selo na minha vida de tipo...
As pessoas estão falando que você não vai dar certo, as pessoas estão falando que você não tem amigo, porque realmente você não tem amigo, realmente você tá vendo vários sinais de que tá tudo dando ruim. Mas eu prometo que tudo vai dar certo, sabe? E aí eu comecei a criar cada vez mais esse relacionamento com Deus. Ele foi curando esses traumas e essas feridas. Então eu comecei a restaurar essa baixa autoestima, né? Então hoje eu não tenho mais problema com isso e várias outras coisas. E isso tudo foi me levando a ter esse relacionamento mais profundo. E com 17 anos de idade, eu comecei a sentir muito forte no meu coração de ser pastor. Caraca. Eu falei, nossa, então eu já sei por que eu tenho esse tanto de problema, tanto de coisa. Descobri meu propósito. Vou fazer o curso pastoral. Então fiz o seminário em 2015, 16, lá na Igreja Videira, em Goiânia. E esse seminário, a gente morava numa casa onde tinha outros alunos, 100 alunos, cada um de uma cidade, de um país, de várias regiões. E ali a gente não podia ir para casa dos pais, não podia comer nos pais, lavar roupa, tudo era ali naquela casa. A gente tinha que aprender a viver uma vida de adulto, entendeu? E ao mesmo tempo estudando bastante a Bíblia e vários exercícios. E nisso foi onde eu comecei a curar também aquela dificuldade de falar em público, dificuldade de ler, porque até então eu pegava para ler, eu gaguejava, travava demais. Caraca. Então eu pegava para falar na frente de 3 pessoas ou mais, eu já começava a ficar vermelho e travava tudo. E aí nisso eu comecei a aceitar os desafios. Eu trouxe esse livro aqui e eu falo muito sobre isso, sobre a minha história, né? Hoje no podcast eu tô falando que é uns 20% de tudo que tá nesse livro, né? E no livro eu tenho alguns exercícios. No final de cada capítulo eu dou o nome de Academia da Criatividade. Porque tudo que eu fui vivendo lá atrás foi uma academia para mim. Todas as vezes que alguém falava, quem quer vir aqui na frente e fazer a oração? Eu falava, eu quero. Só que dentro de mim eu não tava querendo, porque eu sabia que ia dar ruim. Quem quer vir aqui na frente ler tal coisa? Quem quer na próxima aula fazer isso aqui na frente? Eu falava, eu. E aí eu lembro de um dia que o professor ali falou assim, olha, vai ter uma matéria em um curso aqui da igreja que o professor não vai conseguir estar presente. Quem quer substituir essa aula desse professor? Eu falei, eu quero. E dentro de mim eu falei, pronto, acabou, vai dar ruim. Como que eu vou dar uma aula? Não existe isso. Eu não sei nem falar quando tem mais gente na minha frente, eu vou dar uma aula com um monte de gente mais velho. Nossa. Aí eu falei, bora. E isso foi Deus me direcionando, falando assim, Samuel, todas as vezes que você vê uma montanha na sua frente, uma dificuldade na sua frente, não sente, fique parado olhando para ela e vendo outros subirem. Vai você também. Mesmo se você estiver descalço, mesmo se estiver doendo, mesmo se você vê que não tem as ferramentas para chegar lá em cima, você vai. E o narigudo é esse. O nariz grande é como se fosse uma montanha de problemas. E todo mundo tem problema. Você tem um problema, você tem uma dificuldade que talvez não é a mesma que a minha, mas você tem. Talvez pode ser espiritual, familiar, profissional. Todo mundo tá passando por algum problema. Às vezes a gente olha no Instagram e fala, esse cara, olha o carrão que ele tem, olha a família, olha as viagens. Esse cara é demais. Ele nunca tem problema. Mas ele também é um narigudo. Ele também tem as suas montanhas. E aí, qual o significado real dele? Ele tá sempre sorrindo, ele tá sempre feliz. E ele tá sempre superando essas montanhas. Então ele sabe que sempre, até o final da vida dele, até o final da minha vida, eu vou ter várias montanhas e vários narizes grandes para enfrentar. E o grande segredo é, o vitorioso não é aquele que nunca caiu, aquele que nunca falhou, mas é aquele que mesmo falhando, ele consegue levantar e continuar, né? No meio empresarial é isso, né? Você pode perguntar para esses grandes empresários, mentores, se eles já faliu algum dia ou já errou algum dia. Nossa, a maioria deles já quebraram um dia, né? Você mesmo tem várias histórias. Você me contou. Muito, muito bonito sua história também. Eu lembro, 3 anos atrás, você lá na minha galeria, você contando a sua história, né? Vários traumas, várias feridas, mas várias soluções também, né? Várias conquistas, resultados. Muito incrível isso. Quando você tem
O Samuel, assim, quando eu conectei nele, assim, foi muito automático, assim, né? Uma pessoa que você gosta de falar, porque eu sou bem mais velho, porque você deve ter idade da minha filha. Você 28. Você tá com 28? 29. 29? Agora esqueci. Então, 95. Parece a minha esposa. Eu não sei quantos eu tenho. 29. 20, acho que 20, 95. 95. Minha filha é 92, minha filha tem 32. Ah, tá. Então você tem 29, uns tá certo. 28. 29. E assim, normalmente uma pessoa mais velha não vai ouvir uma pessoa mais nova. Sim. Tem um pouco disso daí. O Samuel, quando eu cheguei nele lá, a forma que ele aborda, da forma que ele fala e tal, aí eu passei, ficamos conversando, até acabei ficando junto com ele lá, porque ele falou, cara, eu vou receber um cara aqui, que é muito louco essa história, né? Aí eu fiquei lá junto com ele, e de repente era o Beto, que é o seu sócio hoje, né? É. O Beto é o cara que trabalhou com o Steve Jobs Sim. lá. Aí eu falei assim, caraca, então, assim, foi uma conexão muito verdadeira, mas a história é uma energia. Sim. Por eu ter passado alguns problemas, acho que a energia que ele transmite já é disso. Por isso que a figura do Narigudo Conexão, é muito interessante. É porque ela conecta com quem for, né, Samuel? Acho que essa que é a grande sacada, né? Você pega... Eu fiquei contando, lembrando da minha época de escola, dos meus bullying, dos meus problemas, das dificuldades. Aí falando agora do meio empresarial, quebrei em 2017, né? Mas aí a parte interessante é assim, cara, você tem duas opções, como você mesmo falou. Você vai continuar subindo ou você vai sentar? Você vai sentar e vai ver outro subindo, né? Uma vez eu escutei do meu pastor Daniel Lara Jr., ele falou que 3% da população fazem parte dos jogadores. A outra porcentagem fazem parte da plateia que vai ficar assistindo. Caramba. Sentado e olhando. Nossa, torcendo. Vai lá, faz isso e tal. Ou desejando estar lá. Tipo, nossa, eu quero estar lá também. Eu quero ser esse cara e tal. Mas o que você tá fazendo pra ser esse jogador? Entende? E esses 3% ele tava falando sobre as pessoas influentes, pessoas que são formadores de opiniões, né? Não somente blogueiros de Instagram, mas que determina e que influencia de alguma forma, né? E desde quando eu escutei isso aí, muitos anos atrás, eu falei, eu quero ser esse jogador. E todas as vezes que eu estiver na plateia ali, cansado, eu vou falar, não, eu vou sair daqui, eu vou lá. Legal. Sabe? Então... Isso é muito bonito, né? Todos os meus projetos a gente consegue resumir nesse narigudo, que é que é uma pessoa que acredita nos seus sonhos, nos seus talentos, nas suas habilidades, né? E essa pessoa é o Espírito Santo, sabe? Amém. É ele acreditando em você, mesmo sem ninguém acreditar, até mesmo você, sem acreditar, ele acredita. E foi ele, né? O primeiro narigudo na minha vida foi esse amigo imaginário lá de trás, que é Deus. As pessoas... fantástico, cara. Fantástico. O João Parra um dia chegou pra mim, não conhecia direito o João Parra. Conheci o João Parra, deixa eu lembrar onde que foi. Foi em algum evento, não vou lembrar, mas foi em 2021 também. Aí ele veio conversar comigo e tal, aí ele falou assim pra mim, cara, você não sabe o propósito de Deus na sua vida, mas eu vejo que você é um cara muito grande, né? Cara, até chorei assim na hora, assim. Que legal. Falei, caraca. Não, o bicho. João, ele fala umas coisas legais. Eu conheci o João, na mesma época que eu conheci você. Tá. Foi. Aí eu peguei e falei assim, cara, mas tem hora que eu me sinto perdido, né? Eu falei pra ele, tem hora que eu me sinto perdido. Ele falou, cara, mas pela sua vida, porque eu contei a minha história, então ele falou, o próprio pastor lá, o Gustavo também, ele chegou um dia e falou assim, cara, acho que você ainda não entendeu a lógica, não. De todos os acontecimentos da sua vida, cara, foi só pra te preparar pra algo que você ainda não viveu. Você acha que viveu, mas você não viveu. E aí essa sensação que eu, às vezes, eu tava conversando com o Israel esses dias, que é um filho de pastor, e a gente conversou, eu falei, cara, eu acho que eu me questiono muito, pode ser. Acabo me questionando, entendeu? Acho que esse é um pouco do ceticismo ainda existe em mim, né? Porque eu fico com um certo questionamento que eu acho que eu não deveria ter. Acho que é aquela questão do fluir mesmo, né? Joga o tronco de água na árvore e deixa ele correr. Para de ficar, mas tem um obstáculo aqui, eu vou parar, né? Não, deixa fluir. Mas ainda tem alguma coisa interna em mim que eu vi que você se libertou disso aí, porque foi algo que você realmente teve esse encontro aí, né? Essa presença genuína, e você sentiu isso de uma forma que não é mental, ela é um sentir, né? Eu acho que eu ainda tenho só isso aí. Porque tem hora que eu me questiono de umas coisas, aí você respondeu, você falando, eu falei, olha, legal, é isso aí que eu precisava, então. E é uma parada assim que eu sempre fui muito... Eu sou muito transparente, muito sincero com as pessoas, né? Então se eu não tô gostando, eu falo, isso aqui tá paia, isso aqui tá legal, eu falo mesmo, né? E aí com Deus eu falava, não tá legal isso aqui, nada a ver, as pessoas falando ali, eu não tô sentindo isso, e
também, minha vida aqui, olha o jeito que tá. Então eu sempre fui muito sincero. E eu falava com ele igual eu tô falando aqui, normal, saca? Então, de tanto insistir assim com Deus, Deus provou, né? Que isso tudo que eu tava vivendo era só um nariz grande, que hoje eu ainda tenho um nariz grande em várias áreas da minha vida, que é problemas, mas estou feliz, né? Esse é o negócio, porque se a gente fica correndo atrás da nossa vida, trabalhando demais, ganhar dinheiro demais para resolver esse tipo de problema, aí depois você quer resolver o problema da família, aí você tem que casar, depois fazer filho, depois o outro é o neto, depois o outro problema é multiplicar a empresa, e aí você só fica tipo, que dia que eu vou arrancar esse nariz, entende? Que dia que eu vou arrancar ele e nunca mais ter? Mas não existe isso. O seu nariz grande vai continuar, você vai levar ele até o caixão, entendeu? São outros... O nariz grande vai com você pra sempre. Lá no Instagram dele, cara, ele tem vários quadros. Sim. Pessoas assim. Você já fez quadro pra todos os famosos muita gente, aí, né? Quem que você lembra aí? É no meio sertanejo, já fiz... Agora, recente, 3 dias atrás, eu tava com o Túlio Milionário, que é aquela música Casca de Bala, sabe? Que tá bem estourada, tá uma das mais escutadas no Brasil. O Gustavo Lima tem a Arte Minha também, o Matheus e Cauã, o Matheus, aí no meio dos empresários, o Paulo Vieira também. Ele, inclusive, fez o prefácio do meu livro, né? E ele foi agora recente no meu ateliê, teve uma experiência lá com o Black Belt, com a equipe dele. Quem mais? O Pablo Marçal também tem arte minha. O Thiago Queiroz é o dentista dele, que encomendou uma arte e presenteou ele, né? Então... muita gente. É o Whindersson Nunes, Cacá Diniz. Caramba, que legal. Quem mais? Muito legal, Cara, quando eu começo a olhar, né? Realmente, que falou, o Narigudo tá em tudo. E com essa tua explicação, muita galera vai olhar o Instagram dele e vai falar assim, cara, essa obra começou a fazer muito sentido pra mim. Esse é o propósito, né? Fora lugares, né? Alphaville, quando a gente entra ali... Na entrada aqui de Alphaville tem, né? Aquele ficou legal. Legal. Nas letras ali. Aquele ficou bonito. Então, assim, é muita coisa assim que Deus começou a fazer através desses resultados que eu tô tendo hoje, né? E eu reconheço que é tudo por causa dele, tudo por causa também dos primeiros degraus que eu não desisti. Sim. Então as montanhas vão aumentando, entendeu? Sim. Esse é o interessante. Você sobe uma e você fala, pronto, acabou. Aí quando você vê, você tá com uma equipe de 10 pessoas que você nem tinha imaginado. Depois 100 pessoas, depois 1000 pessoas. Falando nessa área empresarial, né? Então, as montanhas vão crescendo e tá tudo bem. O seu nariz vai ficar maior cada dia mais, né? O nariz e a orelha. Hoje você tem não para de crescer não nunca. Para. A gente sabe que dentro de todo o processo, a gente fala de mudar o mundo, né? O Pablo Marçal, por exemplo, ele tem um discurso muito legal, que eu concordo, que eu acho que tem que ter atividades, né? Tem que ter esporte na vida das crianças, mas a arte como um todo, teatro, arte plástica e tal. Você tem alguma coisa hoje voltada para isso? Tenho. Causa social? Eu abri um instituto social 6 anos atrás, chama Eu Acredito no Seu Sonho. Uau. E o meu pai, ele sempre fez ações sociais também. Desde antes dele casar, ele ia pra rua, dava comida para os mendigos e falava de Deus para eles. Esse era o propósito dele. E chegou um certo momento que ele decidiu alugar um espaço de tipo assim, sei lá, uns 10 por 10, pequenininho. E ele chamava de casa de recuperação. Então ele começou a receber os mendigos ali. E um desses mendigos passou alguns anos, virou um pastor e virou sócio dele nessa casa de recuperação, chamava Gedeões. Que sensacional. E aí foi crescendo essa casa e tal, e aí quando eu nasci, desde da minha infância eu lembro de ir nessa casa de recuperação para ver as pessoas se recuperando ali de drogas e tudo mais. Então para mim é muito normal, é muito comum e muito normal isso, ajudar as pessoas que estão passando por problemas, que sonham, mas não conseguem realizar esses sonhos, né? E aí eu comecei a ajudar algumas pessoas e a realizar os sonhos dessas pessoas. Eu falei assim, como que eu posso escalar isso e multiplicar isso, né? E foi aonde, 6 anos atrás, eu decidi abrir esse instituto. Então, eu abri um CNPJ sem fins lucrativos, tem um contador, tem toda
a parte estrutural ali do Instituto. Inclusive agora lá em Goiânia a gente está com uma nova sede, um espaço de uns 500 metros quadrados. Que legal. Então, para mim é uma grande realização, né? Ver tudo isso. A gente está com um grande problema, né? Porque é um espaço maior, o custo muito maior, sabe? Então, a gente mantém isso tudo através de doações, através dos projetos que eu vou fazendo, vendas de obra de arte. Sim. Inclusive, toda a venda do meu livro vai para o Instituto também. Pô, legal. Eu fiquei 3 anos escrevendo sobre a criatividade. E na última semana, antes de lançar, Deus falou claramente comigo. Falou, Samuel, você podia dar esse livro, a venda desse livro para o seu instituto, né? Já que esse livro vai ajudar na área da criatividade, vamos ajudar outras pessoas também. Sim. Então, a cada venda desse livro, você está ajudando uma pessoa no instituto. Então, você que está aí, ó, já entra lá no meu site, chama samuelcaixeta.com e já faça a compra para ajudar o meu instituto também, ou fazendo a doação para o instituto. E sem falar do aprendizado que você vai ter, sim, lendo um livro certeza. Como esse, de uma história de vida real, não essas histórias. Para você, presentei alguém que precisa. Você não gosta de ler, é isso aí, presentei. Eu sempre falo, o melhor presente você pode dar para alguém é um livro. Pois é rapidão, 1h30, 2 horas dá para ler. É uma linguagem bem simples e tal. Legal. E ele serve para todo mundo, não somente para artista, sim, mas para pessoa que quer ser disruptivo, né? Rasgar o seu coração e ver que existe um profissional criativo lá dentro. E dentro de todo o coração tem essas cores, esses detalhes, né? Esse é o significado dessa arte. Eu fiz ela, no final deu um soco bem forte nesse papel e rasgou. E para ser criativo, você vai ter que dar muito soco na sua vida, sabe? Você vai ter que subir muita montanha, muitos desafios. Sem desafios, você não vai ser criativo, não. É verdade, Isso é a maior verdade da vida é essa, né? A criatividade, as pessoas acham que não tem, mas todos temos. Cara, dependendo da área que você está inserido. Sim. Você pega os caras, você fala, poxa, como é que você, vamos pegar o exemplo, né? Advogado, ou você pega aqueles cientistas que desenvolver criatividade. Criatividade. Com certeza. Samuel, outra coisa que é muito interessante, né? Quando eu te conheci, você falou assim, tem arte terapia e tal. Para as pessoas que não conhecem, o que seria arte terapia? Você é formado de pessoal, alguma coisa? Então, a gente tava falando ali sobre... Eu fiz o seminário, depois que eu formei no finalzinho, Deus falou claramente para mim, me lembrando das experiências que eu tive pintando, pichando, fazendo grafite, tudo isso, né? E Deus falou pra mim, Samuel, você é artista e você vai ser artista, você vai viver da sua arte. Uau. Você fez o seminário, achei muito bom, só que o negócio seu é outro, você não vai ser pastor. Você vai levar essa mensagem que você ama falar sobre sonhos, sobre acreditar nas pessoas através da sua pintura. E assim você vai falar de mim. Porque eu ficava muito naquele medo de tipo, nossa, mas se eu fosse artista, como que eu vou falar de Deus, né? Tá. E hoje eu falo de uma forma muito natural. Todos os meus projetos vão falar de alguma forma desse Deus, e não uma religião, mas é o Deus que me resgatou ali, que acreditou primeiro em mim, né? Então, depois que eu fiz essa convalidação, hoje eu sou teólogo, então assim, aquela criança que nunca imaginou estar formando um dia, depois da teologia... E eu mergulhei totalmente na pintura e aí eu decidi me desafiar a fazer uma pós-graduação. Falei, tá, então eu preciso de saber mais sobre marketing. Então eu fiz uma pós em marketing para aplicar tudo na minha carreira como artista no IPOG. Depois eu fiz um MBA em gestão comercial, porque eu falei, já que eu sei marketing, eu tenho que saber sobre negócios, o mercado também, porque eu quero ter uma equipe lá na frente. Então eu já me visualizava tendo uma equipe. E hoje, todos esses projetos meus têm pessoas por detrás, né? O João Parra, que a gente estava comentando, hoje ele é o CEO do ateliê e ele gerencia toda uma equipe ali de mais de 20 pessoas para tocar o meu ateliê, né? Legal. Assim como também o meu instituto tem uma equipe. E eu lembro das matérias ali na sala de aula, eu ficava pensando, nossa, por que eu tô estudando essas paradas? Mas lá na frente vai fazer sentido, né? Então, saindo aqui do podcast, eu vou para uma reunião também com o Beto, meu sócio, né? Então, assim, a minha vida como artista hoje é equilibrada, né? Entre negócios... equilibrando o lado direito e esquerdo do nosso cérebro, né? Porque todo mundo tem esse lado mais racional, mais matemático, mais ali
nessa área. E a outra área da arte, né? De sentir, de se expressar, de estar mais nos sentimentos, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, sabe? A gente fala no pessoal Direita que o e lado a gente fala direita e esquerda. A gente fala o esquerda ele é preto e branco e o direito ele é colorido. Né? Esse mesmo. Seria mais ou menos o desenho já analítico, todo esse matemático pra caramba. Meu Deus do céu, que é o que ferra uma grande maioria. Então assim, a pessoa que ele é artista, ela acha que não precisa do lado esquerdo do seu cérebro, tá enganado. Então, eu falo isso na minha mentoria. Eu tenho uma mentoria para artistas também. E nessa mentoria eu ensino o artista a viver da sua arte e parar de achar que é somente aquele negócio. Eu vou pra praia, eu vou vender minha arte ali, que não sei o quê. E alguém vai me encontrar e eu vou dar sorte e eu vou ser muito famoso na vida. Não é assim. A pessoa tem que se dedicar, tem que estudar aquela área que você tá em débito, né? Foi o que eu fiz. E aí depois disso eu estudei no MoMA, lá em Nova York, que é interpretações de obras de arte. Porque hoje eu tô dentro de um estilo que é o neo-expressionismo. Tá. É um estilo mais abstrato, que é esse aqui. Então você olha, você fala, mas o que quer dizer com isso, né? Então eu uso através das cores, da psicologia das cores, através da materialização e formando símbolos e objetos através da minha arte, eu vou trazendo significados, entende? E a arte terapia é onde que entra tudo isso, né? Há 3 anos atrás, eu conversando com o Beto, que é o meu sócio do meu ateliê, ele falando sobre um sonho dele, e aí eu falei, não é possível você tá falando isso, isso aí é tudo que eu sonho também. Ele, não é possível, não sei o que, sério, você também quer isso? E o que era isso, esse sonho que ele compartilhou? Ele falou, Samuel, eu quero um espaço onde as pessoas vão poder se libertar através da arte, de forma criativa. Onde a gente vai pegar esses empresários, essas empresas, essas famílias que não estão conseguindo interagir entre elas, não estão conseguindo ter essa válvula de escape dessa pressão do dia a dia. E vamos colocar eles num espaço onde eles vão poder jogar uma tinta numa tela sem medo, sem se preocupar se vai sujar o teto, a parede, a cortina, qualquer lugar. Ele pode sujar o que ele quiser, inclusive fazer uma guerrinha de tinta. E a gente foi unindo essas ideias. Eu fui falando também que eu sempre sonhei em ter um espaço assim e que eu queria acreditar e ver as pessoas se desenvolvendo nessa área. E que a pintura ela não é somente para criança, sabe? Ela também é para o adulto. E ela também é para um idoso. Ela também é para uma empresa. E a gente começou a ver isso na prática, né? Então hoje o meu ateliê fica aqui em Alphaville, São Paulo. É um espaço de uns 500 metros quadrados, onde tem um rooftop, tem uma cozinha industrial, tem um estacionamento, tem a minha galeria de arte, tem um espaço onde você vai fazer a sua arte também. Né, onde é tudo completo, com natureza, né, para você desconectar mesmo de tudo que está acontecendo lá fora e você conectar com você e Deus e ver o resultado disso em uma tela em branco, né? E hoje ali no meu ateliê a gente já recebeu grandes marcas, né, assim como a Epson, a iFood, Hershey's, a Bradesco, Caixa Econômica. Caracas. Grandes marcas já passaram ali, assim como o Paulo Vieira também levou o Black Belt, o grupo de empresários dele. E várias famílias já passaram ali, né? Então funciona de terça a sábado, das 10 às 19, a gente recebendo pessoas ali para ter essa terapia. Se você não sabe o que fazer com as crianças dia 12, já reserva lá o espaço. É isso aí, dia das crianças. Você ajuda a família, no caso a entender o que elas jogaram na tela? Sim, aí depois no final tem uma profissional lá com a gente também, que ela pode trazer esse significado, o que vocês fizeram e tal, né? Então a gente também recebe para fazer aniversários. Todo final de semana tem aniversário ali. Sexta, sábado, domingo, cada dia uns 2 aniversários. Então é uma forma inovadora, criativa para você levar seus filhos, né? E é legal que você vai divertir junto com seu filho. Essa é a proposta, né? Agora, nesse momento, tá lá a galera pintando. Que legal. Mas o mais interessante da criatividade é o start que isso dá no cérebro. Porque às vezes tem muita gente que tem timidez, tem gente que às vezes não consegue falar em público e tal. Lá a pessoa ela se liberta.
Porque tem todo um contexto por trás da arte, né? E eu falo assim, que quando a gente está num espaço que ele é acolhedor e a gente se sente pertencente, a gente esquece os ruídos internos daquelas coisas da reprovação, do julgamento, deixa de existir. Então, esses espaços são importantes para treinamentos. Tanto que quando eu conversei com ele uma vez, eu falei, pô, isso aqui para a empresa vai ser ideal. Sim. Porque às vezes a gente fica levando o cara para uma sala de treinamento e ele já está de saco cheio disso. Nada melhor do que ele vai receber um treinamento, mas dentro de um espaço específico, que através do que ele está fazendo vai ter um significado. Então, o importante de tudo é ter o significado. E estamos aqui hoje no podcast Mentalidade Produtiva, com esse cara incrível que é o Samuel Cacheta. E nada é mais importante do que isso. Mentalidades produtivas que fazem as coisas acontecerem na vida, né? Então, a gente fala que a mente produtiva, ela é imparável e não tem o que aconteça. Estamos aqui, né? Vai aparecer a arte aí feita pela agência Andragogia Digital. Quero agradecer aí a agência por estar cuidando. E eu sempre digo, né, Pedrão? A pessoa que não está na internet está perdida hoje em dia. Cara, não tem jeito, né? Se você é consultoria... Se tem a consultoria empresarial, que aí você fala, legal, você não aplica, não acontece. Mas não adianta, se você não é visto, é muito antigo. Se você não é visto, você não é lembrado. Simples assim. Aí, ó, Samuel. Eu sempre brinco aqui com o Pedro, né? A gente sempre coloca a pessoa bonita no meio pra gente poder dar. Sabe aqueles amigos da balada, que é os mais ou menos? Então, você chega e fala assim, quem não quiser o Samuel, que é eu. Se sobrar, manda pro lado esquerdo. Se sobrar, manda pro lado direito. Nossa, né? Vocês estão bom demais. Aí a agência Andragogia Digital, pra quem não conhece, vai na internet, tem lá o site www.andragogiadigital.com.br. Outra coisa que é muito importante hoje são os serviços, né, Pedro? As pequenas empresas não têm BPO financeiro, não tem marketing, não tem treinamento. Então a EC11... Dentro da EC11 você consegue ter, né, todo esse controle, as pequenas e médias empresas que estão tentando crescer, estão tentando evoluir. Ela não tem dinheiro para contratar os profissionais, que são profissionais caros, e dentro de toda essa estrutura, ela consegue ter num pacote bem interessante e dar esse próximo passo no desenvolvimento do seu negócio. É isso aí. Passou ali a LBC, empresa de treinamentos. Você que não treina os seus funcionários, 65% das empresas que não fazem isso, elas fecham no 5º ano. E a Tech Broker Soluções que... A Tech Broker, pessoal, você corretor de seguro que sofre no dia a dia com algumas operações repetitivas, falando aqui delas do envio de boletos, arquivos de faturamento para os teus clientes, a Tech Broker, ela veio para resolver isso daí para você numa fração do que custa um funcionário. Então, entra no site dos caras techbroker360.com.br, dá uma olhada que vai fazer muito sentido para tua empresa. Mas complementando só um pouquinho da LB Ciro, toda empresa que você leva com uma experiência diferente, como você bem colocou, o Samuel faz bastante, realmente prega na cabeça da pessoa e ela consegue colocar isso em prática, né, Samuel? Isso é muito importante. E a gente sempre fala também, né, que no podcast aqui, o Samuel, a história dele é incrível. E eu sempre falo assim, né, as pessoas querem ser as pessoas quando ela já é. Né? Tipo, o Samuel hoje, o cara que já foi em vários lugares, fez várias apresentações e tal. Mas o processo do Samuel é muito importante. E a maioria das pessoas, elas desistem no caminho. E aí que tá o maior problema. Elas verem as histórias reais e falar, porra, bicho, o cara teve problema de estômago, o cara não sabia, não conseguia entender o que tava na sala de aula e eu tô reclamando do quê, né? Então você fala assim, as histórias verdadeiras, elas fazem com que as pessoas se mexam, né? Elas acordem e falam, opa, calma lá que também tem tempo para mim. Uma coisa que é muito importante, quando a gente fala de pintura, e vocês estão lá no ateliê, existe um traço por trás do que, tipo lá, vamos supor que eu tô lá pintando um quadro, eu sou de uma empresa, aí eu tenho um perfil psicopata. Pela pintura vocês conseguem falar, ixi, esse aqui é perigoso. Tira o luxo daí. Tira esse cara daí. Dá pra ter ideia disso? Dá demais, nossa, muito forte isso aí. A gente teve uma experiência com a criança, assim. Uau. No meu instituto lá, tem um momento que eu dou uma palestra sobre sonhos para eles acreditarem ou sonhar grande. Venho contando a minha história também. E no final eu falo para todo mundo pintar o seu sonho. Né? Materializar, você já começa aí. Entendeu? Às vezes você fica, eu quero comprar um carro tal, ter uma empresa tal. Mas você ainda não visualizou aquilo ali. Tá muito distante da sua cabeça, sabe? Isso aí a gente vê muito... as crianças que amam carros esportivos, você chega nela e fala, ó, entra nele, tem a experiência ali, e aí um dia você vai ver que esse carro vai ser seu, mas você tem que ver, você tem que ir lá, tem que cheirar, tem que pegar. Isso eu falo de criança, mas serve pra mim até hoje, entendeu? Pra nós, né? Então, ali teve esse momento que a criança pintou e ela colocou assim, ó, o meu sonho é ser feliz. E aí o ser, ela colocou... o ser ela colocou colorido
e o feliz tava preto. E aí, o que a gente começou a analisar ali? Que ela deseja ser colorida, mas hoje ela tá triste, entendeu? Caramba. Ela não consegue viver aquilo ali, porque tá nesse processo, tá acontecendo alguma coisa com ela. E aí eu chamei os voluntários ali, falei, olha só, gente, aqui ela pintou de colorido e aqui tá preto e branco. Mostra que ela hoje ela não tá feliz, mas ela quer ser feliz, ela quer ser colorido. E ela mesmo, sem perceber, ela não queria ela não queria dar esse grito na frente de todo mundo. Sim. E aí quando eu chamei, as pessoas, eles concordaram, entenderam, e no meio dessa roda, adivinha quem tava na roda? O pai da criança. Caramba. E aí a criança, eu posso pegar o papel? É meu filho. Falei, pode pegar, depois a gente conversa, né? Que o seu filho sua filha precisa de ajuda. E aí nisso ele ficou muito sem graça ali no meio, né? Mas ele viu que a ficha dele caiu, que às vezes nem ele sabia Sim. porque que a filha dele não estava colorida. Entendeu? Então assim, é um pequeno detalhe ali, se às vezes a gente não observar ou não ver, deixa passar despercebido. Então os desenhos dos seus filhos ou dos seus sobrinhos, das crianças que estão ao seu redor, é muito importante você estar bem atento para ver o que ele está desenhando, porque toda arte é o reflexo das experiências positivas, negativas ou de sonhos que você deseja. Você vai expressar na sua arte, não tem como. É igual o sonho, você deita para dormir, você vai sonhar, ou vai ter um pesadelo, ou vai ter um sonho muito bom, com experiências que você foi gerando no seu subconsciente, entendeu? E a pintura é a mesma coisa. E aí você vira para um artista e fala, qual que é o significado disso aqui? Fala, não, eu só pintei. Você chega numa criança e fala, qual que é o significado? Eu só desenhei, eu queria desenhar. Mas sempre vai ter um significado, né? Ali nessa especialização que eu fiz de interpretações de obra de arte, a gente tinha que interpretar muitas obras de arte de artistas relevantes e famosos, né? E a gente começa pelas cores, né? Então, cores mais fechadas, cores mais que levam para essa mensagem mais triste, já tem um significado ali, entendeu? A expressão facial daquele personagem que a pessoa pintou, por que tá para baixo, por que tá sorrindo? Tá olhando para baixo ou tá olhando para cima? Na psicologia fala que pessoas que tendem a olhar muito para baixo, o ombro muito para baixo, ela tem uma probabilidade muito maior de ter depressão, angústia e ansiedade do que pessoas que andam assim, com o peito aberto e olhando para frente, entendeu? Então isso é até um exercício, né, para você ir curando depressão e tudo mais. Então você começa a ver pela forma que a pessoa está vestida, a forma como ela cuida dela mesmo, é a expressão que ela vai jogar na arte dela. Entendeu? Tudo se expressa. Então, se eu mando você fazer uma arte aqui, eu consigo saber sobre as suas raízes através das cores que você vai usar e os traços que você está usando. Você está usando muito geométrico ou muito certinho as linhas, sem erros, ou tentando fazer um desenho muito certinho, talvez muito realista, vai expressar na forma que você veste, na forma que você trata a sua esposa, na forma que você trata seus funcionários, tudo. Que fantástico. Tudo reflete. Igual esse aqui é o meu estilo. E aí você vê isso aqui, aí você vê eu usando um anel, meu cabelo grande, minha barba aqui, desse jeito. Eu gosto de abrir a janela do carro e sentir aquele ventão. E eu gosto muito de adrenalina, muito de esporte. Se você falar pra mim, Samuel, não pode entrar naquela sala ali, eu vou dar um jeito de entrar sem ninguém me ver, entendeu? Então eu gosto do errado. Então eu tenho que me policiar também, eu tenho que me controlar pra não fazer de tudo, caramba, entendeu? Isso daí é engraçado, né? Esse aqui é minha arte. Então pronto, ó, tá vendo? Eu já sei quem que vai ser o companheiro meio da minha esposa pras bagunças que a gente Aí. faz. Porque ele gosta de umas... Cara, a gente foi, eu e ela fomos pra Urubici fazer aquele salto do pêndulo. Nossa. Maravilhoso. Mas é que animal, louco. Aí esse aqui olhou pra minha cara e falou, Deus é mais. Nossa. Deus é Igual, mais. ó, eu saltei de paraquedas um dia, né, em 2020. Quando eu pousei, eu virei pro instrutor pra trás e falei assim, como é que faz pra eu saltar sozinho?
Eu quero fazer as minhas manobras lá em cima. Você não fez as manobras. Aí ele, não, você tem que fazer o curso. Aí isso é tal. Passou 2 anos, eu fiz o curso. E hoje eu sou paraquedista. Ai, que legal. Pego lá, abro a porta do avião. É bom demais, Então, fala a assim, verdade. Eu amo correr um risco, eu amo pegar a velocidade máxima do carro, da moto pra ver o que acontece. Então isso é o reflexo da minha arte. Não quer dizer que eu tô certo, eu não tô falando isso pra influenciar as pessoas a correr risco também. Mas é o que eu pinto na minha arte, entendeu? Se você chegar e falar, Samuel, tá errado o traço que você fez ali. Não existe errado na minha pintura. Agora, se você decidiu fazer uma pintura hiperrealismo, aí se você errar ali algum pontinho ali do nariz do cara que você tava fazendo, aí você errou. Sim. Aí você passou, aí você tá dentro de um outro estilo, entendeu? Então fala muito, é muito legal isso. Top. E tem como eu descobrir uma pessoa também, as suas raízes, os seus traumas, seus valores através de uma interpretação de uma obra de arte que você fizer de outro artista. Então se eu chegar e falar, o que significa isso aqui pra você? Não pra mim, não pro artista, mas pra você, o que você enxerga? Eu consigo decifrar quem é a pessoa também. É muito louco isso aí. Isso aí eu faço quando eu quero pegar um resumo logo pra não ficar... me conta de sua vida. Um podcast, por exemplo, de 1 hora, eu faço isso numa arte com você e você nem percebeu, eu peguei sua essência todinha. Entendeu? Que legal, cara. E aí, você que tá aí, eu sempre falo o seguinte, ó, do podcast, se você pegar 3 a 5% e colocar em prática, você vai mudar totalmente a forma como você está agindo na sua própria vida. E como a gente sempre fala aqui, não existe nada mais poderoso do que você usar e fazer diferente e começar a correr atrás das coisas que você de verdade deseja, mas coloca como não, porque você não tem a capacidade de fazer o que é o necessário. Estamos indo para finalmente. Deu 1 hora, hein? Passou rápido, né? Passa rápido. A gente sempre pergunta, né, Samuel? Parece que foi fácil, né? Apesar que você já contou a história, a gente já viu que não foi. Mas para essas pessoas que estão tentando empreender, até um artista plástico mesmo, né? Que falou, pô, eu não vou viver disso, eu preciso de dinheiro para pagar as contas. Qual o conselho? Assim, qual foi a sua maior experiência para chegar onde você chegou com 29 anos? E o que você diria para essas pessoas que desistem? Ou que nem começam, né? Eu acredito em alimentos que essa pessoa vai dar para ela mesma, né? Para os sonhos dela. Ou ela vai dar veneno, ou ela vai dar adubo ali para aquela terra que é o coração dela, sabe? E eu tenho uma frase que é inspirada em um versículo que fala que a boca fala do que o coração está cheio. E você quer conhecer uma pessoa, quer conhecer o coração dela, passa uns minutos com ela, ela vai começar a falar se ela gosta muito de dinheiro, se ela é uma pessoa que prostitui demais, uma pessoa que trabalha demais, pessoa que você vai sacar ela, né? E essa pessoa que tá com essa dificuldade, provavelmente, se ela não tá conseguindo sair daquele lugar, porque ela está falando demais aquela realidade que ela está vivendo, entendeu? Então ela tá contando demais para outros e para ela mesma as dores, o grande problema que ela tem, a montanha que é muito grande, o tênis que ela não tem para subir essa montanha, as ferramentas que ela não tem, o dinheiro que ela não tem. Então ela tá reafirmando tudo que ela não tem para subir esse grande problema e alcançar esse resultado que ela quer, né? Então eu acredito que para superar tudo isso é você aceitar, primeira coisa, aceitar o desafio, mesmo não tendo nenhuma ferramenta nessa mochila, nenhuma bagagem, não tendo certeza que você vai conseguir. E o segundo vai mesmo assim com os materiais que você tem na mão hoje, entendeu? Se você tem R$10, usa ele. Se você tem um network só com uma pessoa relevante, usa esse contato só. Você está reclamando da região que você mora. Use através dessa região para depois você estar em outra. Porque às vezes as pessoas que estão do outro lado aqui do vídeo estão falando, mas o cara mora em Alphaville. É onde tudo tá acontecendo. Sim. O cara tem o carro bom, é bonito, tem isso, tem aquilo. Tá, mas eu comecei, não foi aqui em Alphaville, não foi com essa autoestima, não foi vestindo como eu estou vestindo, né? Então, eu fiz também consultoria de imagem, posicionamento de imagem. Então, é todo um profissionalismo que a gente vai passando para estar onde nós estamos hoje, né? Então, eu não comecei com esse dinheiro que eu tenho hoje, com as empresas que eu tenho hoje. Foi tudo lá atrás, né? Então, 2 coisas, aceitar o desafio e começar como você está hoje. Com esses materiais que você está na sua mão hoje, mesmo sendo insuficiente para você chegar lá em cima, né?
É isso aí. E uma coisa que é muito interessante é o quanto você é verdadeiro. Porque eu até brinco, né? Só sobrevive quem é verdadeiro. Né? Então, você está em Alphaville aqui já tem algum tempo, eu te conheci em 2021 e estamos em 2024 e várias pessoas já desapareceram. Só que o Samuel, assim, tá, na hora que eu vejo, ele tá com um cara que eu conhecia lá atrás, né? Esses dias você tava com o Marquinhos, eu falei, caraca, velho. O Marquinhos é um cara que ele é incrível. O Malaquias? É, o Malaquias. Grande amigo. Eu conheci na época da dupla sertaneja, ele é super amigo do Bruno e tal. Se ele me vê, pode ser que ele se lembre, né? Esses dias eu encontrei o Santiago, do Guilherme Santiago, eu falei, Lohan, ele falou, caraca, não é você, cara. Eu falei, sou eu. Mas enfim, é muito interessante porque as pessoas que vão estar ao seu lado, né, que estão e vão estar, cara, é porque você é um cara verdadeiro e você tem algo para entregar. E o que você entrega é muito legal, isso é muito real. As pessoas que querem fazer a arte terapia, querem encontrar o Samuel, querem ir no ateliê, como é que faz? Pode encontrar lá no Instagram, chama Samuel Caixeta Oficial. Tem o Instagram também do meu ateliê desse espaço que eu falei para vocês, chama meuatelier.artterapia. E o meu instituto social, Eu Acredito no Seu Sonho. E o meu site, pode colocar no Google, samuelcaixeta.com. Você vai encontrar lá. É isso aí. Cara, palavras finais? Vou te falar, pra variar, a gente vai entender o que eu vou falar agora, pra variar, um ponto comum de todos que sentaram aí é, que eu vou falar, você já sabe, todos eles aproveitaram a oportunidade. E todos eles falaram assim, além de aproveitar a oportunidade, 99 falou assim, eu não estava pronto. É mesmo? Eu não estava pronto, mas eu acreditava, eu confiava, eu tinha dentro de mim que valia a pena seguir. Que louco. E aí, todas as pessoas que sentaram, a gente pegou, por exemplo, um caso que a gente gosta de comentar muito, que é do Dr. Bactéria, Dr. Roberto, um abraço, foi fantástico. Ele conta como já a oportunidade caiu literalmente no colo dele. O Dr. Bactéria é impressionante. E aí você fala, cara, ele podia ter desistido ali. Ele falou, mas ele comenta, se eu tivesse desistido, eu não estaria onde eu estou hoje. Né? Você é a mesma coisa. Você pegou e falou, cara, eu vou ter esse monte de problema, eu posso morrer com eles, ou fazer o famoso que a gente brinca, né? Do limão, uma limonada. É verdade. E eu vou te falar, todos os dias a montanha, ela aumenta, viu? Nossa, tem dia que eu acordo e falo, que montanha que eu arrumei, que problemão, nunca imaginei que eu ia ter que enfrentar isso, né? E uma coisa que, há um tempo atrás, mais de um ano atrás, eu estava percebendo que eu estava um pouco acomodado e acostumado com essa montanha. Parece que a montanha não estava crescendo. Não é porque não é que eu estava fugindo, mas tipo, de alguma forma eu não estava conseguindo evoluir e ter mais resultados que eu queria. E aí eu percebi que o meu corpo físico estava atrapalhando os meus resultados profissionais, espirituais, como a minha alimentação ruim e a falta de exercício. Porque eu percebi que eu estava procrastinando em alguns resultados que eu poderia estar tendo, porque eu não estava topando os desafios que estava vindo. E aí eu falei assim, como que eu posso topar e aceitar e conseguir superar esses desafios profissionais, espirituais? Eu tô vacilando, eu tô errando nisso. Eu falei, eu vou mostrar pro meu corpo aquilo que ele não gosta, então eu vou ativar aqui dentro do meu cérebro, isso aqui. E aí eu comecei a me disciplinar, o autocontrole, sabe? Quando você começa a mostrar pro seu corpo que quem manda é você, nas outras áreas vai ser a mesma coisa. E aí já tem, assim, mais de um ano que eu não bebo refri, nem suco, nem açúcar. Tirei todo esse tipo de coisas. Tô com alimentação bem saudável também. Não é uma dieta de, tipo, aquele negócio, essa semana eu não como, na outra eu como. É tipo assim, eu só deixei de comer, entendeu? E exercício físico, né? Eu faço todos os dias. Hoje mesmo de manhã, 2 horas treinando. Legal. Eu faço primeiro musculação, depois crossfit. E isso eu tô mostrando pro meu corpo todos os dias. Eu acordo, eu não tenho vontade de treinar, é muito chato. Eu não tenho vontade. Quando eu vejo um negócio que dá vontade de comer, eu falo, não vou comer. E todos os nãos que eu estou dando, eu consigo também aplicar na minha carreira profissional como artista. Sabe? E isso tem me ensinado bastante. O Adonis que tem sido o meu mentor agora nessa área da saúde e tudo mais. Tem sido muito bom. Não, mas isso aí é o principal. Né? Os nãos para depois virem os sims, né? Exatamente. Nada melhor que cuidar da... Eu falo que realmente tem uma frase que eu uso muito, que você é o produto daquilo que você se alimenta. Então, automaticamente, se o meu corpo ele tá preguiçoso, é porque eu tô me alimentando mal.
E o treinamento é dopamina, é um monte de Sim. coisa que vai acontecendo dentro de você que você cria uma energia. Eu tô com 51 anos. Olha E as pessoas aí, falam, nem caraca, parece. mano, não parece, você tem uma energia. Eu falo, cara, mas eu ainda hoje minha energia é 70%. Ah, Porque eu já fui 100. Mas agora, 51, realmente tem algumas coisas que acontecem. Mas mesmo assim, eu vou pra academia todo dia. Eu Isso é procuro me importante alimentar demais. melhor do que... O né? corpo humano, ele é feito pra você se preservar, né? Então, ou seja, ainda da época lá, mais primária, o cara, não vou sair porque eu vou gastar energia, porque como você mesmo fala, eu não sei quando que eu vou ter de novo. Então a gente tem aquela coisa de não vou fazer. Aí conforme você vai colocando isso daí na tua vida, você falou, eu tô com vontade, eu tava outro dia, vou comer um McDonald's. Aí eu pensei comigo, cara, mas se eu comer um McDonald's, vai acontecer isso. Não vou comer esse troço, não. Oi, dá vontade. Ontem eu passei em frente ao Burger King, eu falei, nossa, a época que eu chegava, eu pedia 2 por 15, eu pedia 4, comia 4 feliz, tranquilo, de boa. E era pizza café da manhã, almoço e janta. Sabe, quando você me conheceu era assim, ó, tava assim. E aí, por que eu fiz questão de falar sobre isso? Porque, infelizmente, as pessoas têm uma imagem de que o artista ele vai produzir melhor de madrugada, ou ele é aquele cara que come errado demais e que é muita bebida, muito cigarro e muita coisa. E realmente tem uns artistas que vivem desse formato, desse jeito. Só que eu vou te falar, isso aí não é o melhor nem pra eles, nem pra ninguém, entendeu? Deus, ele fez a noite pra gente fazer o quê? Descansar e dormir, fechar o olho. Ele fez o dia pra gente acordar e trabalhar, entendeu? E depois que eu comecei a acordar cedo, a minha produção e minha criatividade evoluiu muito mais. Eu também tinha essa parada de tipo, eu produzo muito melhor de madrugada, porque eu ficava pintando de madrugada. Depois que eu troquei isso, nossa, a minha produção é outra. É totalmente diferente. Hoje eu acordei 5h30 pra começar E você a simplesmente parada. acorda, né? Isso que é o mais maluco. Por exemplo, eu e minha esposa, a gente vai ficando mais velho também, né? Eu sou um cadinho mais velho só, não é muita coisa não. Mas, sabe, você dormia, você acordava com dor nas costas, não sei o que. Depois que a gente começou a pegar firme no treino, acabou a dor nas costas, cara. Olha aí. Acabou, tá vendo? acabou. Samuel, acabou. Zero. É muito louco isso. Simplesmente, minha esposa brinca, né? Fala assim, hoje eu acordo antes do relógio. Por quê? Você já tá tão assim acostumado, e quando você não vai, por mais que você não gosta, se hoje você parar e falar, não vou pra academia não, chega no dia seguinte e fala, caramba, por que eu não fui na academia? E é desse jeito. Igual hoje, eu acordei 5h30 pra ir pra oração, né? Que lá na Dínamos a gente ora das 6 às 7. E aí eu acordei, eu falei assim, eu vou dormir, eu não vou pra oração hoje. Aí na hora eu falei, tá, e se eu for dormir, que hora que eu vou acordar? Eu falei, eu vou acordar pra ir pro treino. Aí eu falei, não, mas peraí, eu vou treinar, mas não vou orar? Não, eu vou orar sim. Então, pra você ver, o treino me ensinou que eu tenho que orar pra acordar. E os dois me ensinou que eu tenho que trabalhar e correr atrás das minhas coisas e subir essas montanhas. Então, um vai ajudando o outro, entendeu? Muito louco. Pessoal, mas é isso aí, ó. Quero agradecer o Samuel. Samuel. Obrigadão. Parabéns, gratidão aí por você ter vindo até o podcast. Obrigadão. E Valeu. fiquem aí que logo mais estaremos de volta aí com outro podcast, com alguém também assim super relevante. Tamo junto, né, pessoal? Abraço. Obrigado. Até mais. Até mais, Valeu. abraço.